Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar com nossa parte de eletricidade, né? Falamos sobre eletrostática na outra aula. Hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. No campo elétrico, a gente ainda vai mais uma ou talvez duas aulinhas falando dele. Depois a gente entra em potencial elétrico e depois a gente vai finalizar com circuito elétrico. Então, campo elétrico. O que é um campo elétrico, né? O campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. Elétrons, prótons ou íons, né? E por o sistema delas. Então, aqui a gente tem um campo elétrico, mostrando para vocês como eles agem, tá? Eles são vetores e a gente também vai fazer uma revisão de vetores, caso vocês não lembrem lá de vetores da física 1. Atribui-se também à carga elétrica as propriedades físicas estabelecidas em todos os pontos do espaço que ela está sob influência de uma carga elétrica, a carga fonte. Então, aqui a gente tem a carga fonte, tá, pessoal? E ela é que vai nos dizer depois quais vão ser as outras cargas que vão estar ao redor delas, tá? Tal que uma outra carga, que é essa carga de prova, que ao ser colocada num ponto qualquer aqui, ela vai ficar sujeita a uma força de atração ou de repulsão. Então, como eu disse, vai depender muito do que a carga fonte vai nos dizer. Aí aqui vocês têm a imagem um pouquinho mais ampliada lá do núcleo da carga Q. Então, ela gera um campo invisível, né, ao redor dela, existe esse campo, né, e ele pode ser percebido se a gente colocar uma outra carga Q, que a gente falou antes, que é uma determinada carga de prova, né, nas proximidades desta, tá? A gente tem a carga fonte aqui, e aí aqui a gente tem a carga de prova. Temos então a força elétrica e campo elétrico se relacionando. Então, essa relação é conforme essa expressão, onde o E vai ser o campo elétrico, que ele é dado Newton por Coulomb, o F é a força elétrica, que é dado em Newton, e o Q é a carga de prova, é aquela carga que está lá ao redor. Tá? Aí a gente vai fazer um exemplozinho aqui. Entre duas placas paralelas, eletrizadas com cargas adicionais opostas, atua um campo elétrico uniforme de módulo 4 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre uma partícula de carga 2 vezes 10 na menos 10 coulomb colocada em algum ponto entre as placas? Então, a gente vai usar a formulazinha que a gente comentou no slide anterior, e aí a gente vai substituir. O E a gente tem ali, né, o campo elétrico, que está aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 5, e aí a gente tem a força que atua nessa carga, que é 2 vezes 10 a menos 5. Então, a gente quer saber, né, o módulo de força. E daí a gente só vai substituir aqui. E a gente vai ter o resultadozinho, que é a força, como é dada em Newton, 8 vezes 10 a menos 5 newtons, tá? A intensidade do campo elétrico E, ele também pode ser calculado, e aí a gente vai levar em conta a carga geradora de intensidade Q. E aí a gente vai ter uma outra formulazinha, que é essa aqui, aonde o E é o campo elétrico, é a intensidade desse campo elétrico também dado por newtons por Coulomb, o Q é a carga geradora dada em Coulomb, o D é a distância entre o Q e o ponto analisado e é dado em metros. O K é a constante eletrostática. A constante eletrostática a gente tem que lembrar lá da nossa aula de eletrostática e a gente sabe que toda vez que ela estiver no vácuo, ela vai ter o valor de 9 vezes 10 a 9 newtons metro por quadrado por coulomb ao quadrado. Aí a gente vai fazer mais um exemplozinho, que é o campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 na menos 1 newton por coulomb. Calcule a que distância D se refere o valor desse campo, dados o Q igual a menos 4pc. Aí a gente vai ter aqui, ó, a formulazinha, né, que a gente viu anteriormente, onde a gente tem o E, que a gente tem aqui, ó, a intensidade igual a 9 vezes 10 na menos 1. A gente tem o K, a gente sabe porque ele está no vácuo, então a gente sabe que ele é 9 vezes 10 na 9. E o que a gente tem menos 4pc. Quando a gente tem um P, pessoal, é picômetro. Picômetro. Então, a gente tem 10 na menos 2, assim como a gente tem um
micômetro, né, que a gente falou na semana passada, micômetro, não, milicoulomb, a gente tem 10 na menos 6, quando a gente tem picômetro, a gente tem 10 na menos 2, tá? E aí a distância, a gente não sabe que a distância a gente quer descobrir. Aí a gente só vai fazer ali as trocas, né, dos valorzinhos destinados, e vamos ter lá. Quando a gente tem d ao quadrado, vocês sabem muito bem na matemática que d vai fazer com que o valorzinho do outro lado da igualdade vire raiz, né? E aí a gente vai ter que o valorzinho desse aqui é 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2 metros, né? Então, com todas essas formulazinhas que eu dei para vocês, hoje a gente vai fazer 5 exercíciozinhos bem barbadinha, tá bom? E semana que vem a gente continua com campo elétrico.